Olá, está no ar É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa de hoje eu volto a conversar com o ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal, Aldo Rebelo, e o professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo, Marcos Fava Neves, e vamos debater um pouco mais sobre a importância da preservação amazônica, dos programas de desenvolvimento sustentável e o cenário atual da floresta mais importante do mundo. Professor Marcos Fava, Aldo, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao É Tempo de Amazônia. É um prazer voltar a conversar e tentar entender um pouco mais em profundidade esse tema que tem mobilizado as atenções não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Algumas pessoas estão entendendo que um pouco dessa dificuldade de leitura do que exatamente está acontecendo na Amazônia começa por esse desentendimento interno aqui dentro do Brasil. Há muita gente falando, oferecendo soluções ou até mesmo fazendo críticas sem conhecer exatamente a Amazônia. Enfim, qual é o panorama que a gente pode analisar? Primeiro o Aldo e o professor Marcos Fava também, para a gente tentar avançar um pouco nesse tema que é tão importante para o Brasil e agora para o mundo também, né, Aldo? É isso mesmo, Marcelo, prezado professor Marcos Fava, nossos queridos, nossas queridas telespectadores e telespectadoras. Eu insisto na tese de que o primeiro desafio é explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, revelar a Amazônia, decifrar a Amazônia, que para muitos brasileiros, principalmente do Sul e do Sudeste, continua sendo um enigma, continua sendo o mundo desconhecido, ou como definiu um cronista, o chamado deserto ocidental. Depois de explicar a Amazônia, nós temos o desafio o desafio múltiplo de proteger, preservar, desenvolver. E como é que desenvolve a Amazônia? Porque nós temos muito clara a agenda da preservação, da proteção, mas a Amazônia precisa ser desenvolvida também. Mas aparece então a ideia, não, é a bioeconomia, é a economia sustentável. Mas o que vem a ser exatamente a bioeconomia? A bioeconomia não é fazer a Amazônia regredir ao período colonial, do tempo das drogas do sertão, onde se recolhiam as especiarias, as chamadas drogas do sertão, e se levava para a Europa. Nós não estamos mais nesse estágio. A bioeconomia, o conceito que pode ser aplicado para a Amazônia é você utilizar os recursos, a biodiversidade da Amazônia para desenvolver uma indústria que tenha como base a matéria-prima renovável, que na Amazônia está disponível. Você tem a possibilidade de usar a fronteira mineral, nós temos ouro, nós temos diamante na Amazônia, você pode atrair a indústria de ourivesaria, de joias para a Amazônia? Eu acho que pode, depende de políticas de governo, de incentivos tributários, de políticas fiscais que atraiam essas empresas na área de mineração. Você pode atrair na área de cosméticos, você não precisa recolher a matéria-prima e processar isso numa indústria do Sul e do Sudeste. Pode transformar a indústria de beleza de cosméticos, que tem matéria-prima na Amazônia, a partir de uma marca da Amazônia. A indústria farmacêutica ou farmoquímica, a toda essa biodiversidade da Amazônia pode atrair não só grandes empresas brasileiras, mas multinacionais da indústria química e farmacêutica, alemã, americana, suíça, inglesa, ou seja lá de onde for, para pesquisar, processar, fabricar na Amazônia. Eu entendo isso como bioeconomia, como economia sustentável. Processar o cacau da Amazônia. O cacau é originário da Amazônia, não é da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, ele é uma planta exótica. Ele é da Amazônia.
ele tem o cacau nativo até hoje, você pode utilizar essa base e, recolhendo o cacau, processar, criar as marcas da Amazônia, do chocolate, atraindo, inclusive, empresas brasileiras ou estrangeiras para essa atividade? Eu creio que sim, mas isso depende de políticas públicas, de incentivos, senão você vai ver as nossas marcas, como o cupuaçu, sendo patenteado no Japão. Eu acho que isso não é apenas uma desonestidade de quem extrai essas marcas para batizar grandes empreendimentos como a própria Amazon, mas eu acho que isso também é omissão do Estado brasileiro, do governo brasileiro e da sociedade brasileira. Você precisa unir dentro da Amazônia o que você tem de biodiversidade, de matéria-prima, de recursos naturais, milhares de ervas e de produtos da Amazônia que podem passar por um processo de industrialização. Tem que atrair o setor privado, atrair os institutos de pesquisa, as universidades, as que já estão na Amazônia e outras que podem vir do sul, do sudeste e do exterior. Não tem problema nenhum que uma universidade americana, chinesa, ou russa ou francesa tenha interesse em pesquisar na Amazônia. Atrai o conhecimento. E o Estado, para também chegar com os recursos para a pesquisa, fazer as encomendas que atendam a uma proposta de desenvolvimento da bioeconomia da Amazônia. O Estado, como empreendedor, não que ele vá fabricar, mas o Estado empreendedor no sentido de correr o risco do investimento. É preciso juntar o Estado, a pesquisa, os institutos, as empresas, as encomendas, num projeto de desenvolvimento para a Amazônia. Muito bem. Marcos, acho que um ponto também importante para a gente avançar ainda mais nesse debate é também entender o porquê que a gente consegue errar tanto aqui dentro, né? Algum tempo atrás aí, a gente começou a perceber que nas escolas a educação básica já começa a trazer ou a levar informação ideologizada para as crianças, para os alunos, para dentro das escolas em cartilhas que estão um pouco disseminando uma visão um pouco distorcida do que é o agro, do que é a preservação ambiental no Brasil, né? Marcelo, obrigado a chance de participar do programa outra vez, estar aqui com o Dr. Aldo. Eu acho que vocês já podem criar aí uma Bandflix com os nossos seriados, né? Nós estamos no 3º evento aqui já com o Dr. Aldo, é um privilégio. Eu queria, antes de mais nada, dizer que um dos motivos, antes de ir para a tua pergunta, o Dr. Aldo deu aí uma grande ideia, que é trabalharmos um selo de origem, um conceito by Amazon, que pode ser comprar a Amazônia ou feito pela Amazônia. E veja você, Marcelo, que essa ideia do Dr. Aldo, ela pode até ser importante para o Brasil no comércio internacional, que pode nos ajudar a romper barreiras tarifárias e não tarifárias, colocadas principalmente pelos próprios europeus, para comprarem, então, produtos que têm o selo da Amazônia, o selo da sustentabilidade. Uma das coisas que nos faltam, Marcelo, e eu tenho tentado contribuir muito com isso, nós vamos lançar agora um livro sobre ferramentas para o agro, totalmente gratuito, e aqui cabe uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Nós temos que praticar por secretários da Agricultura, prefeitos, governadores, empresários, todo mundo que está na Amazônia tem que praticar a ferramenta da sustentabilidade. E hoje ela evoluiu. Antes a moda era falar dos 3 P's, né? Da pessoa, do planeta e o terceiro P, que é profit ou lucro. Agora ela está um pouco mais robusta e eu tenho estudado isso, gostei muito da evolução da ferramenta, que ela passou a se chamar ESG. É quase a mesma coisa. E de environment, que é o planet, do antigo P. O S de social, que é o people, pessoa, do antigo P. O que evoluiu um pouquinho é que no antigo P você tinha o profit, que agora foi para G de governance. Então, PPP, ESG. E o governance é a governança
da empresa, do estado, do município, da secretaria, e ela é mais ampla do que profit. Eu concordo que houve uma melhoria agora da ferramenta, porque profit é muito lucro, 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 e governança significa mais do que isso, significa toda uma atividade administrativa sustentável para permitir, inclusive, o planeta e as pessoas. Então, eu acho que agora o nosso papel, nós devemos terminar aí nas próximas semanas, é uma ferramenta para implementar o ESG nos municípios, nas empresas, governadores. Então, todo mundo que estiver trabalhando nesse ESG, ele poderia aplicar para o logo que o Dr. Aldo sugere, o Buy Amazon, feito na Amazônia, desenvolvendo a Amazônia. E aí esse logo a gente espalha pelo mundo, tentando romper barreiras. Fala, você está querendo que desenvolve a Amazônia, mas está botando barreira em cima do produto da Amazônia. Então vamos ver se você também está disposto à sustentabilidade, né? E aí a tua segunda pergunta, bem rapidinho, essa é uma área que eu tenho recebido muito material de pais de alunos, tenho estudado esse assunto, fiz uma palestra que eu vou deixar à disposição no YouTube para Barretos, os alunos do ensino médio, e sabe o que aconteceu? Aí acho que o doutor Aldo concorda comigo, Marcelo, nós bobeamos. A gente não prestou atenção no conteúdo dos livros de geografia, dos livros de história do ensino médio, e ao não prestar atenção no conteúdo, esse conteúdo acabou sendo desrespeitoso com a atividade agrícola. Aonde que ele desrespeita? Ele conta os fatos de maneira adequada, mas ele exagera nas coisas ruins. Então, um jovem, 14, 15 anos, que está lendo um material, ele acha que todo agricultor é devastador. Ele acha que todo boi vem de destruição. Então, o que nós precisamos fazer agora, e é um movimento que começou, essas mães entraram em contato comigo nessa semana, tiveram já na Frente Parlamentar Agropecuária, é botar o olho nesse material e pedir, Marcelo, doutor Aldo, pedir neutralidade. Relate a agricultura com ciência e não com ideologia. Não precisa virar um advogado do agronegócio, né? Mas você relata com ciência, né? Com neutralidade e não com o aspecto contaminado que está hoje, com falta de conceitos, porque eles acham que agronegócio é só grande empresa, é só multinacional. Quer dizer, nunca leram o conceito que a pequena cooperativa de assentados, ela é do agronegócio. Agronegócio não tem dimensão no conceito. Então, esse ponto que você chama atenção, Marcelo, eu acho que é tão importante, nós podemos voltar aqui para um outro debate. Tem que ressaltar um papel muito legal que o Chico Graziano fez ao lançar um vídeo que gerou uma polêmica enorme, com as apostilas em mãos, e nós temos que prestar atenção nisso. Os pais, os deputados, nós, professores, vamos olhar os livros dos nossos filhos e onde a gente descobrir exagero, vamos tentar neutralizar. Mas você tem toda a razão, Marcelo. A gente bobeou. Eu nunca li um livro de geografia das minhas filhas, então nós precisamos olhar isso daí. É muito importante essa discussão e já que nós estamos aqui numa conexão amazônica, numa Amazon Connection, para a gente trazer a voz lá da Amazônia, a gente tem agora a participação do agricultor indígena da tribo Parecis, Arnaldo Zinzacai. Ele enviou uma pergunta aqui para que a gente possa aprofundar o debate sobre o desenvolvimento sustentável da região e também a preservação ambiental. Vamos conferir. Arnaldo, é com você. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Rabelo e para o Fava. Nesse momento que fala muito em questões ambientais, em desenvolvimento ou preservação da Amazônia, qual que é a visão de vocês em questão de desenvolvimento humano, falando exatamente daqueles indígenas que hoje moram dentro das terras indígenas e que, quando vão fazer um projeto, por exemplo, de desenvolvimento econômico, usando as suas terras para atividades agrícolas de média ou grande escala, respeitando todas as questões ambientais, e mesmo assim sofrem grandes pressões, inclusive de pessoas de fora do país, que muitas vezes mandam dinheiro para o Brasil e tal, para as ONGs que dizem proteger a questão do meio ambiente, mas esse recurso não chega no povo indígena. Qual que é a visão de vocês em relação a essa
camada hoje de pessoas indígenas que já é um número expressivo e que querem trabalhar dentro dessas terras indígenas. Gostaria de que vocês me falassem um pouco sobre isso. Muito obrigado, Arnaldo Zinho Zakai. Traz aqui uma visão importantíssima e até surpreendente, porque o grau de conscientização e de mobilização dessas pessoas, que são os habitantes lá da Amazônia, né? Estamos falando aí de 25 milhões de pessoas, traz aí uma dimensão humana importantíssima ou fundamental para esse debate. Aldo, como é que você enxerga aí as possibilidades, o potencial de desenvolvimento para os agricultores indígenas aí e para os habitantes da Amazônia em geral, com esse grau de conscientização e de participação num debate tão importante? Aldo. Eu sou plenamente favorável a essa visão, a essa ideia do Arnaldo. Eu acho que se as populações indígenas querem ter atividade produtiva, uma agricultura mecanizada, no lugar da agricultura da coleta, a pesca mais industrial, a atividade econômica intensiva em tecnologia, isso é um direito que deve ser assegurado pela sociedade e pelo Estado. Primeiro, porque as populações indígenas elas vivem em situações completamente distintas. Se você examinar, por exemplo, os índios macuxis, lá em Roraima, eles já têm uma influência muito grande dos caboclos, dos nordestinos. Eles são pecuaristas, têm um manejo próprio na criação do gado, são agricultores, alguns comerciantes, e estão num estágio distinto dos Yanomamis, que ainda estão quase que no Neolítico ainda. Você vai querer nivelar, impor um padrão, se os parecis querem ter uma agricultura, cultivar soja, milho, algodão, criar gado, ou cabra, ou ovelha, por que é que o Estado haverá de impedir? A tutela não pode ser algo ilimitado. Ou seja, você não pode privar o índio de direitos que os demais cidadãos brasileiros têm acesso, se o índio quiser também ter acesso a esse direito. A tutela não pode ser uma imposição e uma ditadura. A tutela é para proteger e não para impedir o índio de se realizar como cidadão. É assim que eu penso, eu sei dessa situação no Mato Grosso, não é apenas a situação lá na região, na Chapada dos Parecis, tem outras regiões também com esse mesmo dilema, com essa mesma questão, e acho que a sociedade brasileira deve procurar proteger o índio que precise da tutela e da proteção pelo seu estágio e assegurar a cidadania àquele que reivindica a cidadania plena, inclusive com a sua atividade econômica própria. Professor Marcos Fava, esse ponto aí levantado pelo Arnaldo e já trabalhado um pouco pelo Aldo é um ponto importante com potencial incrível aí de desenvolvimento. Como é que você analisa essa proposta, essas ideias e esse debate? Marcelo, esse tema é absolutamente sensacional. Parabéns ao Arnaldo pela pergunta, ao doutor Aldo aí pela primeira explanação sobre o assunto. O que eu penso? Esse é um dos maiores potenciais desperdiçados do Brasil, o adequado trabalho mercadológico em cima dos brasileiros de origem indígena. Você observa em outros países, na Austrália, nos Estados Unidos, como que as comunidades americanas, australianas de origem indígena, porque eu gosto muito desse termo, né? O Arnaldo, que fez aqui uma pergunta maravilhosa, ele, na verdade, ele é um brasileiro como eu. Só que ele tem origem indígena e eu tenho origem portuguesa, espanhola e italiana, né? Como tem gente também com origem africana, mas são todos brasileiros, são nascidos aqui nesse território. Isso acho que é a primeira questão que a gente precisa considerar. E o potencial que eles têm pela coisa exótica, pela coisa natural, pela história, é bilionário. Veja, Marcelo, a rede Hard Rock Café, que você já viu, já deve ter ido em muitos lugares do mundo, ela é de propriedade de americanos de origem indígena.
Você vai num supermercado americano, você vê muitos produtos com selos dizendo isso aqui foi produzido por uma comunidade indígena. Lá na Austrália também tem aborígenes, tem outras formas de seres humanos, também australianos, que têm o seu trabalho sendo feito. Então, esse é um ponto, é um potencial bilionário que o Brasil e os próprios brasileiros de origem indígena estão desperdiçando. Porque imagina você o que essas 500 mil pessoas ou até 1 milhão de pessoas, dependendo do critério utilizado, que são os brasileiros de origem indígena, que detêm hoje ao redor de 110 a 120 milhões de hectares, né? Veja o quanto que eles poderiam estar hoje em outro padrão de desenvolvimento, preservando a sua cultura, se a eles fosse dada a liberdade. Então, o que nós temos que entender aqui no Brasil é o seguinte: esses brasileiros de origem indígena, eles têm que ser objeto econômico e não objeto de estudo. Aqui, durante muito tempo, foi impedido o desenvolvimento deles para preservar um objeto estranho, desintegrado, para estudo. Não é isso. O índio tem que fazer o que ele quiser, tem que ser dada liberdade para ele e seguir as normas que existem no país. Então, eu fico louco de ver o potencial bilionário que nós temos nesses 115 milhões de hectares para transformar a história dessas 500 mil pessoas em algo conhecido mundialmente, em produtos, tal como nós falamos da Amazônia, agora nós estamos falando de tribos indígenas do Brasil todo, e produtos que vão ser vendidos no mundo, famosos. Eles podem ser donos de restaurantes, de alimentação com origem indígena, com a história indígena. Imagina que legal, você vai em São Paulo, tem lá um restaurante que você pode, é de uma tribo, e lá você tem uma aula dessa tribo, você experimenta a culinária dessa tribo. Então, acho que chega de impedir o desenvolvimento dos brasileiros de origem indígena. Quem fez isso errou. Agora começou um outro tempo, né? Muito bem. Agora, Aldo, nós já falamos aqui sobre essas questões da escola, da tutela que se quer colocar, não só na comunidade indígena, mas também ali naquela região toda, com esses milhões de brasileiros que estão vivendo lá. É uma discussão aguda da Amazônia, enquanto está ali fermentando no meio da floresta um potencial que pode, inclusive, ajudar o país a se recuperar depois dessa crise provocada pela pandemia. É preciso agora liderança mais do que nunca, né, Aldo? Porque isso lembra um poema do Augusto dos Anjos, chamado Lamento das Coisas, que ele diz que é a dor da força desaproveitada no cantochão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o que nós temos na Amazônia. As forças desaproveitadas, as forças da natureza, a energia desaproveitada, a biodiversidade desaproveitada, o minério desaproveitado, a inteligência, o acúmulo. Alguém já imaginou qual é a sabedoria do conhecimento tradicional das populações indígenas, das populações ribeirinhas, dos sertanejos? Se esse conhecimento tradicional for se juntar o conhecimento acadêmico, os laboratórios, os microscópios, as universidades, ou seja, você tem uma grande perspectiva para essa população, para esse saber, para esse conhecimento das populações da Amazônia, ainda um conhecimento desaproveitado. Eu vejo, portanto, com muito otimismo, com muita confiança, desde que haja a união dessas energias, da energia da população local, das populações indígenas, dos ribeirinhos, do seu conhecimento, das suas tradições, com a academia, com o Estado, com as universidades e com as empresas, com o mundo privado, com o empreendedorismo, com os negócios, empresas pequenas, médias, grandes, que podem fazer da Amazônia exatamente um ambiente de desenvolvimento, com polos de conhecimento e de transformação e de indústria na área de minérios, na área de joias, de cosméticos, de alimentação,
de farmácia, de química fina. Para onde você for, você tem possibilidade de desenvolver a Amazônia. Por essa razão é que eu acho que é a omissão, é a incompreensão, é a ignorância, a inércia da sociedade, do Estado e desses atores, quando eles se juntarem, meu prezado Marcelo, meu prezado professor Marcos Fava, quando você juntar essas energias, você formará uma grande corrente desenvolvimentista e, ao mesmo tempo, preservacionista na Amazônia. Muito bem, Marcos, a gente já está chegando quase ao final, mas um comentário final pode ser sim que essa oportunidade ela praticamente está amadurecendo, ou está madura já. Cabe agora a quem detém o conhecimento, a responsabilidade da liderança, costurar tudo isso e finalmente a gente ter um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, né, Marcos? É isso aí, Marcelo. Só um comentário final. Eu acho que um ponto que ajudaria muito agora, em linha com o que disse o Dr. Aldo, é nós passarmos a identificar com mais clareza quais são os grupos contrários a isso que você sugeriu, Marcelo. E por que são contrários? Quais são os grupos que não querem um desenvolvimento sustentável para a Amazônia com um selo produto da Amazônia? Quem é que não quer o desenvolvimento dos brasileiros indígenas e por que motivos? Eu acho que se a gente mapear os grupos contrários ao desenvolvimento sustentável da Amazônia e entender quais são os interesses desses grupos, nós vamos ter mais possibilidades de desenvolvimento para tentar neutralizar quem está indo contra. Porque se é tão evidente que você tem tanta oportunidade pela frente, por que ela não acontece? É porque você tem correntes, você tem forças que estão retendo esse desenvolvimento. Nós precisamos identificá-las, nomeá-las e entender os motivos que estão por trás. Do nosso lado é isso, esperem uma ferramenta simples de usar para praticar o environment, o social e o governance, ambiente, pessoa e governança, para aplicar e tentar ajudar o desenvolvimento sustentável. Nós vamos trazer isso em breve para vocês. Perfeito, Marcos. O desafio está aceito. A conexão amazônica vai voltar a funcionar aqui pelo AgroMais. Fica aqui o convite já para o Aldo, para o Marcos. A gente volta a se reunir aqui e trazer mais informações nesse debate tão importante. Quero agradecer ao Aldo Rebelo, ex-ministro, e pela participação, nosso apresentador, como colunista aqui. Marcos Fava também, muito obrigado pela participação neste Tempo de Amazônia. Até o próximo encontro dessa conexão, tá bom?